amigos e irmãos que se achegam para mais um culto ao nosso Deus. Eu quero iniciar esse culto compartilhando as palavras do hino 226 do Inário para o Culto Cristão, que diz: A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra tua compaixão ao contrito pecador. Desejamos te louvar, tua graça que sentir, neste culto reforçar esperanças do porvir. Que essa seja a nossa experiência, que nós recebamos perdão, que nós louvemos de todo o nosso coração, sintamos a presença do nosso Deus e que as nossas esperanças sejam renovadas. Amém. Vamos orar, vamos estar nos colocando isso na presença do Senhor, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida que o Senhor nos concede e obrigada por tudo quanto o Senhor já tem nos dado, Pai amado. Obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para entendê-la e também possamos estar aplicando ela diariamente, ó Deus, em nossas vidas. Que possamos ter uma vida bonita, uma vida justa, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que reflita a luz de Jesus ao mundo. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem nos dado. E que possamos, Senhor, sempre estarmos na Tua presença, estarmos contentes com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Purifica, Senhor, o nosso coração, a nossa mente e afasta de nós, ó Deus, tudo aquilo que vem prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas. Supra, ó Deus, as nossas necessidades diárias, para que possamos também estarmos abençoando outras pessoas, Pai querido. Obrigado, esta é a nossa oração, pois nós a fazemos
Em nome de Jesus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá, aos amigos e a todos aqueles que assistem conosco os nossos cultos online. Que a graça do Senhor esteja sobre cada pessoa, sobre suas famílias, sobre suas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra diz: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Que a palavra seja abençoada. Lemos Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 8, e os versículos 10 e o versículo 11a. O nosso tema de hoje é a bênção da paciência. A bênção da paciência. A ideia que você deve guardar na cabeça é que devemos praticar a paciência, porque ela é uma bênção. Vamos avançar para entrarmos no assunto
proposto. Bênção, na língua grega, eulogia, é uma palavra que significa coisas boas. É uma palavra portadora de coisas boas, que procede de Deus com a participação humana. A bênção é divina e é humana. A paciência é uma bênção. Paciência é um estado de serenidade, experimentado diante das aflições, como consequência da compreensão de que todo sofrimento será conduzido para um bem, pela intervenção divina no curso da história das nossas vidas. A paciência pode também ser descrita como a virtude que consiste na capacidade de suportar contrariedades e infortúnios com equilíbrio e persistência. A paciência é uma virtude que vem de Deus e é cultivada por nós. A palavra paciência é traduzida do termo macrotimia, a palavra grega do Novo Testamento, relacionada ao verbo sentir, e da palavra hipomonia, relacionada ao verbo permanecer, persistir. Paciência, portanto, é um estado emocional ajustado, sereno e persistente diante das aflições. A paciência inclui o sentimento e inclui o comportamento. Isso é paciência. Sobre isso que nós queremos falar e insistir em que a paciência é uma bênção. Nós vamos considerar 3 razões por que a paciência é uma bênção. A primeira razão é expressa da seguinte maneira: a paciência é uma bênção porque nos permite alcançar os nossos mais elevados objetivos. O texto diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. O lavrador espera o fruto da terra e para ele conseguir esse fruto da terra, ele precisa da paciência. Ora, se a paciência vai ajudar o lavrador a conseguir os frutos da terra, então essa paciência é uma bênção. Na figura que eu coloquei para você olhar, você está vendo a colheita, a safra de grãos. Muitos grãos. É o resultado da agricultura. E eu coloquei que a ação mais paciência leva a alcançar os objetivos propostos. O objetivo do lavrador é uma boa colheita. E isso é conseguido pela ação e pela paciência. Trabalho e paciência. Na língua grega, lavrador é uma palavra que significa aquele que investe no solo, aquele que aplica energia na terra. Ele aplica energia e espera com paciência. Trabalhando e tendo paciência, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Trabalhar muito, ter muita paciência para alcançar os nossos objetivos. Vou mencionar algumas áreas da vida humana nas quais esperamos alcançar objetivos. Preservação da família é um objetivo que nós precisamos alcançar. Mas nós precisamos, para preservar nossas famílias, de ação e paciência. Trabalho e paciência. Criação e educação de filhos. É um objetivo nosso. Mas para conseguir a criação e educação dos filhos, precisamos ter paciência. As mães têm que ter muita paciência para ajudar os filhos a crescerem, a serem socializados e educados.
Carreira profissional. É preciso ter paciência, porque a carreira profissional é uma área em que nós temos objetivos para alcançar. E para alcançar esses objetivos, precisamos de paciência. Vida cristã. Crescimento na vida cristã. É preciso esforço. Há pessoas que querem crescer na vida cristã sem estudar a Bíblia, sem ouvir a pregação, sem orar, sem ir na igreja. Vai ficar minguado na vida cristã. A vida cristã é uma área em que nós precisamos alcançar objetivos. E esses objetivos são alcançados por meio do trabalho e da paciência. 2 comentários sobre este assunto. Primeiro, o resultado na busca de objetivos é dependente de ação, como já falei. O lavrador é geórgos, aquele que trabalha na terra. Então, a colheita que ele vai alcançar vai depender de ação. Quer dizer, a ação faz parte da paciência. A paciência não é um estado de apatia, não é um estado de desinteresse. Não, é ativa. A paciência é ativa. Ela vem do verbo que significa permanecer, persistir. Então, o que estou dizendo é que o lavrador depende da terra e do seu trabalho. Nossa família, nossa igreja, nossa saúde fazem parte do solo no qual devemos trabalhar. O lavrador trabalha no solo, trabalha na terra e espera. E nós vamos trabalhar nas nossas famílias e esperar. Trabalhar nas nossas igrejas e esperar. Trabalhar na nossa saúde e esperar. Este é o solo no qual devemos trabalhar para conseguirmos objetivos. O outro comentário que eu quero fazer é que o resultado na busca de objetivos depende de espera. O texto diz: o lavrador espera as primeiras chuvas e as últimas chuvas. As primeiras chuvas vinham no outono. Era a época do plantio. Quando vinham as primeiras chuvas, o lavrador plantava. Mas ele não vai colher só com as primeiras chuvas. Ele tem que ter paciência até virem as chuvas da primavera. Quando vinham as chuvas da primavera, a plantação dava os seus grãos. As primeiras chuvas eram para o grão germinar. E as segundas chuvas faziam a planta melhor. As primeiras chuvas eram para a planta germinar. E as segundas chuvas eram para dar o grão. O lavrador não colhia nas primeiras chuvas. Ele esperava com paciência até as segundas chuvas. As chuvas que vinham mais tarde. Coloquei aqui 2 figuras e uma declaração. É impossível alcançar qualquer importante objetivo sem paciência. Essas 2 figuras que eu coloquei ali, uma mulher e um homem, eles representam aquilo que nós chamamos popularmente de pavio curto. Essas pessoas, no caso da mulher que aparece na internet, ela está buscando socorro. Ela diz que ela é pavio curto. E isso é ruim. Há pessoas que são pavio curto e não acham que é problema. Eu já ouvi uma pessoa dizer: eu sou pavio curto mesmo, eu reajo mesmo. Não, é ruim. Ser pavio curto, não ter paciência é ruim. O outro está diante do computador e o computador não disse o que ele queria, ele está para dar um soco no computador. É impossível alcançar qualquer importante objetivo sem paciência. Eu tive colegas de trabalho, porque eu trabalhei em várias situações, colegas de trabalho que perderam o emprego porque eram pavio curto. Casamentos que se desfizeram porque o marido era pavio curto ou a mulher era pavio curto.
Se você é pavio curto, ou se a sua mulher é pavio curto, ou se tem um adolescente pavio curto, isso é problema. Por isso nós precisamos buscar a paciência. A paciência nós temos que construir. Porque, como disse, é impossível alcançar qualquer importante objetivo sem paciência. O pavio curto explode à toa, ele tem problemas. Ele tem dificuldades. Então o lavrador tem que esperar as primeiras chuvas e as últimas chuvas para colher. E nós temos que também ter paciência. Se você quer que o seu filho seja educado, tenha paciência com ele. O professor tem que ser paciente. O professor pavio curto é um péssimo professor. Ele tem que ter paciência. Ele não pode ser estourado. Ele tem que ter ação, ele tem que ter um sentimento de serenidade, como eu falei, e além disso ele tem que ter uma tolerância, uma persistência. Pois bem, vamos prosseguir. Eu falei que a paciência é uma bênção porque ela nos permite alcançar objetivos importantes. É pela paciência que alcançamos objetivos importantes. A segunda razão por que a paciência é uma bênção é porque a paciência nos coloca na companhia de grandes realizadores. Os grandes realizadores são pacientes. As pessoas que têm grande sucesso são pacientes. A Bíblia diz: tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas são exemplo de sofrimento e paciência. Eu fiz uma relação de pessoas que são exemplos de grandes realizadores por causa da paciência. E coloquei aqui pesquisadores com muita paciência. Eu me lembro quando o nosso filho Eliseu fez o seu doutorado, ele ficava pacientemente estudando, pesquisando, e fez uma bela tese de doutorado. Paciência e trabalho. Profissionais de saúde que têm paciência. Quando eu era acadêmico de medicina, eu pensava em cirurgia. Eu falei, eu vou ser cirurgião. Não sabia se eu tinha talento para ser cirurgião, mas eu pensava em ser. Quando comecei a experimentar, ajudando-os nas cirurgias, eu vi que eu não tinha paciência. 6 horas fazendo uma cirurgia, 8 horas fazendo uma cirurgia, cirurgia de 20 horas, que dura 20 horas, é preciso ter paciência. O pavio curto não pode ser cirurgião, ele tem que ter paciência. Esses profissionais de saúde que ficam lá 24 horas, cuidando de um paciente que ele acha que pode estar morrendo, mas ainda assim ele continua cuidando, esse é um exemplo de grande realizador. As mães são grandes realizadoras. Antigamente a gente via uma frase: a mãe que embala o berço governa o mundo. Essas mães, com sua grande paciência, são exemplos de grandes realizadores. Chefes de família que suportam dificuldades, problema de desemprego, falta de dinheiro, doença da mãe, doença da sogra, desemprego, mas continuam e mantêm sua família. Missionários. Guilherme Keire ficou anos na Índia trabalhando, pregando o Evangelho, ninguém se convertia. Passaram mais de 10 anos para que houvesse o primeiro convertido. Mas depois, grandes multidões se converteram. E ele ficou tão importante na Índia como se ele fosse um ministro do governo. Era consultado para problemas da vida da Índia. Guilherme Keire, o grande missionário. Os profetas. Como é que Jeremias poderia realizar o seu ministério profético se não fosse paciente? Foi jogado no poço, foi espancado levando soco no rosto, foi amarrado no tronco, foi caluniado, foi ameaçado de morte.
ele não tinha pavio curto, ele era um homem paciente. Então, a paciência nos coloca em boa companhia. Se você é paciente, você está em boa companhia. Jesus aprendeu pela paciência. Ele foi paciente. O apóstolo Paulo foi paciente. Nossos pais tiveram paciência para cuidar de nós. É preciso que nós aproveitemos a paciência. Quando você se torna uma mãe paciente, você está na companhia das boas e grandes mães, que criaram grande número de filhos. Hoje os filhos são em número menor, mas a minha mãe criou 10 filhos. E a mãe da Iracema mais de 10. Muita gente que cria esses filhos, hoje eles estão aí, deixaram sua descendência. Eles são pessoas que estão em boa companhia. E Tiago diz, tomem como exemplo os profetas. Eles foram pacientes. Então é preciso seguir o exemplo de paciência. Isso é uma ação voluntária. Ninguém é paciente sem querer. Quando Tiago diz, tomai como exemplo de paciência e sofrimento, ele está sugerindo um ato, uma ação escolhida. Ser paciente é uma escolha. Isso não quer dizer que é fácil. A irmã Eleni, de quem temos saudade na nossa igreja, uma vez falou que ela só pregava aquilo que ela pudesse aplicar na vida dela. Há coisas que nós podemos não ter condição de aplicar. Não adianta a gente querer pregar para os outros o que a gente não aplica na vida da gente. E isso é um princípio muito importante. Talvez tenha sido por isso que ela era tão abençoadora nas suas pregações. Durante essa semana, como eu ia pregar sobre paciência, eu falei, vou fazer um exercício, vou ver se eu posso aplicar aquilo que está no meu sermão. E vi que é difícil. Em várias circunstâncias eu não estava conseguindo. Mas é uma escolha. É uma escolha. Tiago diz, tomem como exemplo os profetas. Jeremias foi espancado, ele continuou lá. E Tiago diz que eu tenho que voluntariamente tomar esse exemplo. Nesse caso, eu vou me colocar na companhia de grandes realizadores. E eu poderei realizar grandes coisas, insistindo, buscando a paciência. Se eu sou estourado, pavio curto, eu não devo achar que isso é bom. Porque já vi pessoas aí, como disse ainda há pouco, elas acham que isso é vantagem. Elas se vangloriam de serem pavio curto. Mas isso não é motivo de vanglória. É motivo de buscar um novo caminho. Então, seguir o exemplo de paciência é uma ação voluntária, que exige maturidade. Nós não podemos querer que um bebê, uma criança como a Olivia, de 2 anos, que ela seja uma pessoa paciente. A paciência ela vai alcançar com o passar dos tempos. Mas a sua mãe é paciente, o seu pai é paciente. Com os anos, a criança vai crescendo, vai alcançando maturidade e ela vai aprendendo a paciência também. E aí ela vai alcançar grande sucesso. O segundo comentário é que seguir o exemplo de paciência é ter sabedoria para lidar com o sofrimento. Eu coloquei aqui que as características que Tiago apresenta a respeito dos profetas. Características dos profetas: sofrimento e paciência. Ele diz, tomem o exemplo de sofrimento e paciência dos profetas. Se não há sofrimento, a paciência não faz falta. Mas, por exemplo, se não há sofrimento, a paciência, como disse, não faz falta. Por exemplo, se você está com tudo direitinho, tudo bem, você não precisa nem pensar em paciência. Mas se você tem um doente na família, um idoso enfermo, com doença de Alzheimer, ou na cama, precisando de cuidados especiais o tempo todo, aí nessa aflição de cuidar do seu enfermo, você vai precisar de paciência. O sofrimento
demanda paciência. Toda vez que houver sofrimento, vai ser necessária a paciência. As duas características, então, dos profetas há o sofrimento, é a cacopatia, o sofrimento, e a paciência é a macrotimia. A cacopatia é um sentimento. E a macrotimia é um comportamento. É paciência, serenidade, persistência. O sofrimento exige persistência. A paciência não faz falta para quem está feliz. A paciência faz falta para aquele que se sente infeliz. A paciência não faz falta para quem não está sofrendo. Se você sofre com um marido difícil, aí você precisa de paciência. Se ele é maravilhoso, você não precisa ter paciência com ele. Mas se ele é problemático, você tem que ter paciência com ele. Aí você vai estar junto dos grandes realizadores. Você pode, com paciência, salvar o seu casamento, apesar de que não é satisfatório e não é felicidade conviver com aquela pessoa. Mas você tomou a decisão de aceitar o sofrimento e, trabalhando o sofrimento pela paciência, superar a dificuldade e ser vencedora. Então a paciência não traz felicidade, ela ajuda quando estamos infelizes, com alguém ou com alguma coisa. Estou infeliz com o meu emprego, mas eu preciso trabalhar, ganhar aquele dinheirinho. Então eu vou precisar de ter paciência. Agora, se eu estou muito feliz com o meu emprego, com o meu salário, aí não vai fazer falta paciência. O que eu estou dizendo é que a paciência nos coloca na companhia dos grandes realizadores. Tomai como exemplo de sofrimento a paciência e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. A terceira razão porque a paciência é uma bênção se expressa da seguinte forma. A paciência é uma bênção porque nos permite suportar o sofrimento pelo tempo determinado. Presta atenção. Nos permite suportar o sofrimento pelo tempo determinado. Tiago diz: sede pacientes até a vinda do Senhor. E diz mais: a vinda do Senhor está próxima. Uma pessoa que está sofrendo e que tem paciência no sofrimento, essa pessoa pergunta: até quando? Tiago responde: até a vinda do Senhor. Ele diz que nós vamos ter sofrimento até a vinda do Senhor. Portanto, nós precisamos ter paciência até a vinda do Senhor. O livro de Apocalipse mostra um quadro que é a abertura do sexto selo e do quinto selo. E nessa abertura, quando o selo é aberto, João viu pessoas. Eu vou ler o texto. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. É um quadro que mostra pessoas que estão esperando debaixo do altar, que é uma condição inadequada, desagradável. Está num lugar desagradável, está debaixo do altar. Bem, eles perguntam: até quando? E a resposta veio: esperem um pouco. O princípio aqui expresso é que
haverá um tempo em que o sofrimento será controlado. E aí nós não precisaremos mais de lidar com o problema da paciência, porque a paciência não é necessária se nenhum sofrimento existe. Eu quero mencionar para você 3 aspectos dessa vinda do Senhor. Devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Então, se você está com algum tipo de problema e você precisa de paciência, é preciso que isso continue até a vinda do Senhor. Se há um enfermo, se há uma carência, se há um desgosto, é preciso ter paciência. A paciência nos permite suportar a espera do tempo determinado para que o sofrimento termine. A vinda do Senhor, aqui referida, pode ser vista em 3 aspectos. Primeiramente, a vinda do Senhor como uma intervenção dele para resolver o nosso problema. Vamos supor que o meu sofrimento seja falta de emprego. Deus interfere, e eu me lembro que nas nossas reuniões, os irmãos que oravam sempre pediam que Deus abrisse uma possibilidade de emprego para quem estava desempregado. Então, a pessoa está desempregada, ela tem paciência, ela está calma, ela está serena e ela está procurando emprego. Bom, num dado momento, essa pessoa arranja um emprego e esse sofrimento do desemprego, da falta do salário, é resolvido. É a vinda do Senhor para interferir no fim do desemprego. Então, a vinda do Senhor pode ser considerada como uma ação de Deus para resolver um problema nosso atual. Vamos supor um filho problemático. E esse filho toma jeito, ele muda o seu comportamento, ele se corrige. Isso é a vinda do Senhor, porque foi a presença do Senhor na vida das pessoas que possibilitou essa transformação. Um filho rebelde, um marido irresponsável, carências financeiras, podem ter uma solução. E essa solução é pela vinda do Senhor. Então, a vinda do Senhor pode ser uma interferência de Deus para nos socorrer nos nossos problemas do dia a dia. A outra compreensão sobre a vinda do Senhor é que essa vinda do Senhor é uma vinda pessoal para nós, para nos levar para Ele. Vamos imaginar que uma pessoa está sofrendo, doente, e ela sofre com paciência. Ela sofre com paciência. E ela fica lá esperando. E de repente, Jesus vem a ela e leva para o céu. Jesus veio, ele foi paciente até que Jesus viesse. Ele teve paciência na sua doença, Jesus veio e assim terminou o seu sofrimento. E assim a sua paciência o levou a esperar até o fim. Quando Jesus foi pregado na cruz, ele sofreu muito ali. Mas depois o seu sofrimento terminou. E ele entregou o seu espírito. E ele disse a Deus: Pai, está consumado. O nosso cantor Inário para o Culto Cristão tem um hino que eu acho maravilhoso e que se aplica aqui. O hino diz: findou-se a luta de Jesus. Então aquele irmão que está doente, Jesus o leva, podemos dizer, findou-se a luta. Um dia os irmãos me verão morto. Com certeza. E os irmãos vão olhar para mim e vão dizer: findou-se a luta do irmão pastor Elias. Então Jesus vem a nós e a nossa luta termina. Por isso, nós devemos esperar com paciência até que o Senhor venha. Ou ele vem para resolver o nosso problema, nos dar um emprego, ou ele vem para o enfermo, levando o enfermo, tirando daquela dor, daquele sofrimento. Mas, há um terceiro significado da vinda do Senhor. E eu expresso dizendo que o sofrimento terminará.
pela vinda do Senhor para todos os habitantes da terra, a sua parousia. Então a vinda do Senhor também se refere à segunda vinda de Jesus. Quando ele virá em glória, na sua segunda vinda, na consumação dos tempos, e então todo mal terá um fim, todo sofrimento terá um fim. Então Tiago diz, sede pacientes até a vinda do Senhor. A vinda pessoal, para resolver o seu problema que você está enfrentando. A vinda pessoal, para levar você da dor que você sofre, para nos levar da dor que nós sofremos. E a vinda escatológica, a volta de Jesus no final dos tempos, para nos levar. Tiago diz, sede pacientes até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é certa. Ou ele vem para resolver os nossos problemas, ou ele vem para nos levar, ou ele vem para transformar o universo. A vinda do Senhor é certa. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Ou o problema é resolvido, ou ele leva a gente, ou ele volta para todas as pessoas e encerra o drama da história humana. O livro de Apocalipse tem um quadro que eu gosto muito. Eu gostava muito de pregar sobre esta passagem. É Apocalipse capítulo 7. Nesse capítulo 7 de Apocalipse, João vê uma grande multidão. E ele foi perguntado. A pergunta foi, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? A resposta é esta. Estes são os que vêm da grande tribulação. Não tem mais a tribulação. Passou. Estes são os que vêm de grande tribulação. Por isso estão diante do trono de Deus. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Muitas vezes, quando nós temos paciência, essa paciência nos custa lágrimas. A pessoa paciente a pessoa que tem paciência não é uma pessoa insensível, ela chora, ela sente, ela se amargura, mas haverá um tempo em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou na vida aqui na terra, ou na sua segunda vinda, na sua parousia. O que eu quis dizer tem relação com a paciência. Recomendada por Tiago. Sede pacientes. Sede pacientes. E quero concluir dizendo, em tempos de grandes sofrimentos, como os atuais, precisamos contar com a paciência como um recurso dispensado por Deus para nós. A paciência é uma virtude, as virtudes vêm de Deus e são cultivadas por nós. Paulo fala, permanece a fé, a esperança e o amor. As virtudes teologais. A esperança, a fé, a esperança e o amor. E a paciência, virtudes que vêm de Deus. É recurso. A paciência é um recurso de Deus para nós. E nós precisamos contar com esse recurso. Por meio da paciência, podemos alcançar os propósitos definidos para nossas vidas. Os propósitos são alcançados pelo trabalho e pela paciência. Como preservar nossas famílias ou superar doenças. Por meio da paciência. Podemos nos igualar aos grandes realizadores, como os profetas, cuja característica era sofrimento e paciência. A paciência também nos permite suportar o sofrimento durante o tempo de sua duração. Porque o sofrimento não dura para sempre.
Que Deus nos ajude a usar os recursos da paciência. Meu querido irmão, esses recursos estão aí. Peça a Deus paciência. E que Ele nos ajude a usar esses recursos da paciência para o nosso bem. Porque a paciência é uma bênção. Amém.